Boa noite, meus milionários. Boa noite, minhas milionárias. Sejam bem-vindos a mais um Talk de Milhões. E o tema de hoje é como aprender a falar não. Vamos ouvir sobre esse tema, um tema extremamente necessário, que é uma palavrinha tão simples, o não, e a maioria das pessoas não sabem como usar, ou tem medo de usar o não. Mas é extremamente importante que a gente aprenda a falar não. Já vamos começar, porque o nosso Talk de Milhões de segunda-feira, que acontece toda segunda-feira, às 7h17, são simples, rápidas e muito práticas. A gente sempre vai muito direto ao ponto, né? Para não ter enrolação, para não ficar perdendo tempo e para vocês aprenderem o que é necessário de forma rápida e prática. Então vamos lá, vamos falar. Como aprender a falar não? Você é daquele tipo de pessoa que fala sim para tudo, que acaba se prejudicando, que você não consegue falar não. Então você acaba gastando o que não pode e acaba fazendo o que você não quer, por simples fato de não saber falar não. Uma palavrinha tão simples, tão pequena, e que a maioria das pessoas tem dificuldade. Acabam se enrolando financeiramente, acabam gastando o que não pode, o que não deve, pelo simples fato de não saber falar não. E a nossa primeira dica de hoje é que você vire essa chave na sua cabeça, que você entenda que falar não é necessário para sua vida, que você tenha uma vida financeira tranquila, organizada. Você precisa aprender a falar não. Entender que o não é necessário na nossa vida. Extremamente necessário falar não. Então a primeira coisa que eu quero que vocês guardem como dica é mudar essa chavinha aí, que falar não não é ruim, é bom. Falar não às vezes é bom, é necessário. Às vezes nós temos que dar um passo para trás para que a gente consiga avançar ainda mais. Então falar não é extremamente necessário. A nossa primeira dica, virar a chavinha. Falar não não é ruim. Combinado? A nossa segunda dica é o seguinte: se vai te prejudicar, você não é ajudado, não pode. Então guarde. Se vai prejudicar você, não é ajuda. Se vai prejudicar você, não é ajuda. Por quê? Se você não pode atender, se você não pode, você não pode. É não. Se ficou com dúvida, é não. Se você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Alguém te chama para ir em algum lugar. Se você não pode bancar, você não pode ir. Porque você vai para você gastar um dinheiro que você não pode. Então você não pode, ok? Se você não tem dinheiro, por exemplo, você já não tem dinheiro, você já está vivendo seu orçamento no limite, aí a pessoa quer seu cartão de crédito emprestado. Se você não tem dinheiro para pagar, você vai emprestar o cartão para alguém? Não pode. Então é não pode. Não. Não pode. Se vai te prejudicar, a palavra é sempre não. E vamos naturalizar falar não, tá? Se você não pode comprar, se você não pode ir, se você não pode emprestar, é não. Tem que simplificar. Gente, é tão difícil, eu sei. E aí vocês vão virar pra mim, vocês vão falar assim: Lana, mas às vezes eu não gosto de falar não porque eu não quero ser mal educada. Não, Lana, mas eu tenho dificuldade de falar não porque, sei lá, se a pessoa vai ficar chateada. Gente, se vai te prejudicar, você tem que falar não sim. É necessário que você fale não, né? E quando a gente fala não, a gente não tá sendo mal educada. De jeito nenhum. Normalmente, aí nós vamos pra nossa terceira dica, tá? Dizer não não é falta de educação. Normalmente, quem diz sim pra tudo é considerado bobo. É considerado que não tem opinião própria. Aí as pessoas montam. Quando você não sabe falar não, normalmente as pessoas te tratam como pessoa boba. Elas literalmente aproveitam disso. Então, falar não é super necessário e importante. As pessoas te respeitam, porque elas veem que você tem opinião e que se você realmente não quiser, se você não puder, você não. Você vai falar que não pode, você vai falar que não vai, você vai falar que não empresta. Então, dizer não não é falta de educação, ok? Então, a primeira dica foi virar a chavinha em relação ao não, entender que é necessário usar o não na nossa vida. A segunda dica é: se vai prejudicar você, não é ajuda. Então você não precisa fazer a vontade do outro e se prejudicar, ok? A terceira dica: dizer não não é falta de educação, ok? Quando você usa sim demais, como diz, as pessoas não te respeitam, literalmente. Você é considerado como bobo. Então, falar não é super necessário.
tá? Vou dar um exemplo também, essa questão de dizer sim pra tudo. Por exemplo, você tá em algum lugar, você tá numa casa, isso acontece. Tenho certeza que já aconteceu com vocês. Atire a primeira pedra com quem nunca aconteceu isso. Por exemplo, você vai na casa de alguém, de algum coleguinha, né? Você ia, por exemplo, na minha adolescência, ir na casa de alguém, de algum amigo, aí a mãe vinha e te oferecia uma comida. Você talvez não gostava, mas você aceitava porque você não sabia falar não. Vamos dizer que não já aconteceu isso com você. Então, por isso que é importante que a gente entenda que falar não é necessário, senão a gente acaba comendo uma coisa que eu não gosto, por simples fato de ter medo de falar não, entendeu? Aí, normalmente, as pessoas ainda insistem, né, pra você comer o negócio. Você come um negócio que você não gosta, engolindo aquilo, tem gente que, nossa, tem casos de amigos que fazem até ânsia de vômito. E comendo aquele negócio, gente, não. Tem que falar não. Vamos normalizar falar não, tá? Então, você tem que respeitar seu espaço, entender se vai te prejudicar. Você só falar sim pra agradar o outro e pra se prejudicar, não é saudável. Não é saudável, de jeito nenhum. Então, respeite o seu espaço também. Entenda, se autoconheça, se autoentenda. Entenda verdadeiramente as suas finanças para você saber até onde você pode ir, até onde você pode gastar, até que ponto você pode e não pode. Não faça nada que você não queira. Não faça nada que você não pode. Não faça nada que você não aguente pagar, simplesmente para agradar o outro, tá? Nós vamos para nossa quarta regra. Aprender a dizer não é uma das coisas importantíssimas para você não prejudicar sua vida financeira. Por quê? Normalmente as pessoas pedem cartão de crédito emprestado, seu nome emprestado. E muitas das vezes você empresta. Tenho certeza que já aconteceu com vocês também. Por simples fato de a gente não saber falar não, já tem emprestado nome, emprestado cartão de crédito. Só que eu quero que você tome consciência do seguinte: quando alguém vir te perguntar, te pedir emprestado, primeira coisa que eu quero que você faça, perguntar para a pessoa: por que você está me pedindo? Aí normalmente você vai falar assim: por que você está me pedindo cartão de crédito? Aí ela vai te responder assim: ah, é porque eu não tenho cartão. Aí você vai falar assim: mas por que você não tem cartão? Ah, porque eu tenho nome sujo, o banco não libera. Ou você vai falar assim: ah, porque eu me enrolei no cartão de crédito, aí não consigo mais comprar no cartão de crédito. Aí a primeira coisa que você vai fazer é falar assim: se você já tem dívida no cartão, para que você está querendo fazer mais conta? Você não acha importante que você veja o que você está devendo, que você renegocie, que você regularize o seu nome, para que você possa resolver essa situação em vez de querer fazer mais dívida? É importante você conscientizar a pessoa, porque ela tem que resolver os problemas dela e você não tem nada a ver com isso. Então você não tem que emprestar seu nome para ela. Se ela já tem conta, endividou o nome dela, quer fazer mais conta, não. Ela tem que regularizar a situação dela primeiro. Não tem que querer seu cartão de crédito, não. Não tem que querer usar seu nome, não. De jeito nenhum. Então, você conscientizar a pessoa, você não está sendo ruim, não. Você está sendo bom para ela. Para que ela evite de fazer mais conta. Então, toda vez que alguém te pedir seu nome emprestado, pedir seu cartão, você pergunta para ela por que ela está querendo seu nome emprestado. O porquê ela está te pedindo isso. Para que você conscientize ela o tão que é importante ela regularizar o nome dela. Isso não é problema seu. É problema dela, então que ela resolva os problemas dela pra lá. Porque normalmente o que acontece? Você vai emprestar o seu nome, vai emprestar seu cartão, a pessoa compra, não aguenta pagar, enrola seu nome também, aí além de prejudicar, ela já tá com o nome dela prejudicado, ela vem me prejudicar seu nome, entendeu? Outra coisa que acontece muito também é, por exemplo, quando vai financiar uma casa. Alguém vai financiar uma casa e te pede: me empresta seu nome só pra completar a renda. Só que, normalmente, quando a gente empresta o nome, vocês não têm noção da dimensão que é emprestar o nome para alguém. Você, literalmente, está ocupando seu nome para uma coisa que não é sua. Normalmente, não é tão importante. Aí, na hora que você quer, por exemplo, fazer um financiamento, você não consegue, porque você já emprestou seu nome lá pro Beltrano completar a renda dele. Aí, literalmente, ocupa o seu nome para uma coisa que não era sua. Então, você se prejudica. Então, não empreste seu nome para terceiros. Cada um cuide do seu nome. Cada um cuide do seu cartão de crédito, tá? Cada um com suas responsabilidades. O problema de Beltrano é problema de Beltrano, que ele resolva pra lá. Então, falar assim: não tem como emprestar meu cartão. Não tem como emprestar meu nome. E tá tudo bem. Cada um com seus problemas, tá? Isso não é errado, isso não é ser mal educado. Então, que você realmente conscientize a pessoa que ela tem que resolver a situação dela pra lá, e que não tem como você emprestar o seu pra ela, porque vai estar ocupando o seu limite, como está ocupando os seus gastos. As suas coisas já estão organizadas. Para que você vai emprestar pro outro? Que ele se organize também, né? Para que ele consiga ter o cartão de crédito dele, que ele consiga comprar no nome dele e não ter que ficar usando o seu. Então, aprenda a falar não, ainda mais se for te prejudicar financeiramente.
Quando você fala sim pra tudo, você se enrola, literalmente. Você vive um padrão de vida que você não aguenta pagar. Você faz conta que você não pode e que você não deve. Então, falar não e ter a consciência do porquê falar não é extremamente necessário. Extremamente necessário. Diga não. Vale muito a pena. Vale muito a pena falar não, tá? Você literalmente vai começar a ter uma vida mais tranquila quando você aprender a falar não, né? Não é por coisas que prejudicam sua vida financeira, beleza? Outra dica é falar não para as vaquinhas. Quando eu falo vaquinhas, é vaquinhas que acontecem em trabalho. Vou falar com vocês, exemplo. Eu trabalhei muitos anos na indústria. E na minha sala, por exemplo, tinha mais de 30 pessoas. Então, toda semana tem uma vaquinha. Ou é para aniversário de alguém, ou é para comer um negócio, ou é para ajudar alguém. Sempre tem. E a gente normalmente fica com vergonha de falar não. Não é verdade? Todo mundo tá ajudando, aí a gente vai falar, não, mas toda semana tem um negócio, no final do mês, ocupa bem o orçamento e às vezes complica a gente. Que você vai contando 10, 20, 30, 40, no final das contas 200, 300, naquela época era muito dinheiro, quando eu trabalhava na indústria. E a gente ficava com vergonha. Só que aí o que eu comecei a fazer? Separei um dinheiro, por exemplo, R$50 pra vaquinha mensal. R$50 mensal, na época era dinheiro demais, eu lembro. E deixei os R$50 ali separadinho. Eles me pediam, eu tirava daquele dinheiro, 10, 20, tirava. Acabou os R$50, quando vinham me pedir, eu falava assim, ó, o dinheiro que eu separei pra vaquinha esse mês já acabou. A primeira vez que eu falei isso, me chamaram de vão de vaca, me chamaram de sei lá o quê. Mas depois eles falam assim, nossa, já foi R$50 esse mês pra vaquinha? Eu falei, já foi. No começo, fui criticada, mas depois todo mundo gostou da ideia e começou a anotar também e entraram na onda. Então, às vezes é necessário que você estipule limites, né? Pra que talvez você quer fazer alguma coisa, então vamos estipular um limite que esteja dentro do seu orçamento. Se chegou no limite, acabou, não tem jeito mais. Aí você começa a falar não. Então, é extremamente importante que você entenda seu orçamento verdadeiramente, que você acompanhe ele, para você saber até onde você pode ir. Você sabe que depois daquilo, você tem que aprender a falar não. Para você não gastar mais do que você pode, para você conseguir ter um orçamento que você consiga viver bem, fazer as coisas que você tem vontade e realizar seus sonhos. Só que é importante que às vezes a gente dê prioridade em algumas coisas. Então é necessário que você aprenda a falar não em alguns momentos. Então tudo na vida é questão de prioridade. Você priorizar determinadas coisas num período para que você consiga algo maior lá na frente. Então, às vezes é importante o não de hoje para que você consiga realizar um sonho lá na frente, tá? Então, diga não. Vale muito a pena falar não. E depois que você aprende, é um caminho sem volta, porque você fala sem culpa. No começo, quando você não tem consciência da importância de falar não, da importância de dar prioridade, você fala o não com dor, você fala o não com culpa. Não, pode aprender a falar não, sim. É necessário e importante, tá? Então, que você aprenda a falar não, que você tenha seu orçamento em dia, que você aprenda a dar prioridade para aquilo que é realmente importante, para que você consiga realizar seus sonhos, ter uma vida financeira tranquila, entendendo que tudo na vida é questão de prioridade e que o não é extremamente necessário. Okay? Quando vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar. Mas aqui as inscrições para o meu método Finanças Pessoais 360 ainda estão abertas. Se você quer aprender a falar não, se você quer aprender a dar prioridade, se você quer organizar seu orçamento para que você consiga realizar seus sonhos, entre no método Finanças Pessoais 360. Tá com preço assim irrisório, que cabe no seu orçamento para você. Eu falo, é um investimento mínimo para você conseguir algo muito maior. Então vale muito a pena entrar pro meu acompanhamento Finanças Pessoais 360. O link tá na bio, se você tem interesse, vai lá para que você entre no meu método, tá? Vale muito a pena, gente. E diga não, vale muito a pena. E eu encontro vocês segunda-feira no Talk de Milhões às 7h17. Toda segunda-feira, tá? Não percam. E mande essa live para os amigos, para as amigas, para que eles vejam também, como disse, são assuntos super necessários que a gente trata aqui toda segunda-feira e que devem ser trabalhados, que vocês tomem realmente a consciência. O trabalho que eu faço aqui com vocês é diário, né? É literalmente para que vocês tenham mudança de mentalidade. Que vocês realmente comecem a ser mais abundantes na vida de vocês. E que é um trabalho no todo, né? É um equilíbrio que a gente encontra no todo da nossa vida, para que essa abundância aconteça de forma gradativa, um passo de cada vez, né? Então, um beijo, até a próxima segunda-feira. Diga não, é um caminho sem volta. Eu falo, diga não, vale muito a pena. Beijo, com Deus.